Santo nos capacita a fazer. Qual é a ação do Espírito Santo em nos levar a fazer a vontade de Deus ou a viver de acordo com a palavra de Deus? Então esse é o tema e queremos convidá-los para ler comigo o livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E nesse texto nós vamos ler a palavra de Deus que nos orienta acerca do trabalho do Espírito Santo em capacitar o crente. Gálatas capítulo 5, verso 13 em diante. Gálatas capítulo 5, verso 13 em diante. Portanto, vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estarão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Pai Santo, Pai de bondade, nós te louvamos por esse momento, foi da tua vontade, ó Pai, que esse grupo se reunisse para te adorar, que o Senhor se faz presente entre nós, e que a tua presença, ó Pai, possa nos levar a considerar a tua palavra como algo importante, necessária, digna de ser aprendida e desenvolvida, vivida em nossa vida. Abençoa cada irmão aqui, mais uma vez oramos pelos que estão ausentes, e cada um nesse momento tenha sido guiado por ti e abençoado com a tua presença. Obrigado por tudo, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, vencida pelos americanos e seus aliados, o presidente americano da época, ele fez um discurso sobre o término da guerra. E ele disse o seguinte, no dia 6 de janeiro de
1941. O presidente falou então o seguinte: ele esperava que o mundo, a partir daquela data, vivesse 4 liberdades que lhe foram negadas durante a guerra. Liberdade para falar, liberdade para ir e vir, liberdade para adorar a Deus e liberdade do medo. Então, que o mundo, a partir daquele momento, não tivesse mais medo de falar, de adorar, de ir e vir, e não tivesse mais medo das coisas, que houvesse paz no mundo. Paulo, ele vai dizer algo semelhante aqui, mas ele vai apelar para a 5ª liberdade. O presidente americano lembrou de 4, mas Paulo menciona aqui a liberdade essencial à vida. E a liberdade que ele vai falar é a liberdade de ter uma vida em santidade, a liberdade da pressão da carne sobre a vida espiritual, liberdade do pecado, liberdade da pressão do mundo e da carne sobre a nossa vida. É tão importante que o crente possa viver livre das amarras, como Jesus diz, daquelas plantas que crescem junto com a nossa fé para tirar de nós o sossego, tirar de nós a paz e nos confundir, nos fazer amar o mundo. Então o crente, ele tem que ter a liberdade para ser conforme Deus quer que ele seja, liberdade para fazer a obra de Deus e para viver a vida cristã. Então em Gálatas nós encontramos a palavra ou a referência ao Espírito Santo 14 vezes. Por 14 vezes Gálatas vai falar da ação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo pode promover na vida de um crente, sendo que o Espírito Santo ele passa a habitar em nós quando nós recebemos Jesus como Salvador. Enquanto não somos crentes, o Espírito Santo atua de uma maneira a nos fazer compreender a nossa miséria espiritual, o nosso pecado, a justiça e o juízo de Deus. Então ele trabalha em nós, nos movendo a uma compreensão da vida. Mas ele não habita em nós, ele não está em nós, mas ele move na direção de nos aproximar a Deus, abrindo nossos olhos para a nossa vida, para a nossa situação. O Espírito Santo passa a habitar em nós quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Então, assim nós somos nascidos do Espírito Santo. Nós podemos ver em Gálatas 4, 29, a seguinte afirmação. Gálatas 4, 29. Quando a palavra de Deus diz, aqui: como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também aconteça agora. Então a fé é atribuída ao novo nascimento. O Espírito Santo, por assim dizer, nos faz nascer de novo, e esse novo nascimento traz a identidade de Deus, a marca de Deus, o DNA de Deus. E o DNA de Deus, a marca de Deus em nós, é o seu Espírito Santo. Então a carne começa a ter um inimigo, a carne livre para agir, a carne que livremente trabalhava para a nossa destruição, nos lançando no pecado, na bebedice, nas coisas da vida. Agora ela tem um inimigo implantado por Deus pela fé, e esse inimigo da carne é o Espírito Santo. E uma guerra se trava entre a carne e o Espírito, e aquele que vencer
vai determinar o padrão de vida de cada um. Então o crente ele tem essa luta interna entre servir a Deus ou viver conforme o mundo, mas à medida que o Espírito Santo vai dando vitória a ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Paulo ele vai falar dessa luta, dessa batalha que ele mesmo travava. Mas no final da vida ele vai dizer: combati o bom combate. Talvez o combate de pregar o evangelho, de enfrentar inimigos, mas o seu combate pessoal também. Eu combati bem, eu agi bem de acordo com as minhas dificuldades, eu combati o bom combate, terminei a minha jornada, eu não desisti, cumpri a minha carreira que Deus colocou para mim e guardei a fé. Ele confessa, como testemunho de vida, que ele foi um vencedor, porque o Espírito Santo que nele foi colocado pela fé, fez dele um vencedor sobre a carne. E ele vai dizer: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, meus irmãos, quando nascemos de novo, quando aceitamos Jesus como Salvador na nossa visão da coisa, porque a salvação pertence a Deus, é da eternidade que Ele salva as pessoas, mas nós temos a nossa história. O início da nossa história é quando nós levantamos o nosso coração e aceitamos a Jesus pela fé como nosso Salvador. O Espírito Santo, então, nos capacita a viver para Cristo. Toda a capacidade, todo o poder, toda a realização espiritual não vem de nós. É o Espírito Santo que dá o poder, força, orienta, abençoa. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso aos seus discípulos. Não se preocupem o que vocês têm de responder às autoridades, o testemunho que vocês têm que dar. Não se preocupem, porque o Espírito Santo vos dará a conhecer todas as coisas, vos fará lembrar das coisas que vos tenho dito. E assim o Espírito Santo nos capacita a lembrar, a pregar, a viver, a testificar e nos fazer lembrar sempre das promessas, visando a glória de Deus. Então nós temos isso aqui, que Deus ele planejou a nossa salvação. O Filho cumpriu a salvação numa cruz, morrendo em nosso lugar, em nosso favor. O Espírito Santo então nos leva a conhecê-lo, a meditar e a aceitar aquele Senhor como o Senhor da nossa vida. Mas nessa noite, conforme o prometido, depois dessa introdução, nós queremos brevemente, em pouco tempo, considerar o que o Espírito Santo nos capacita a realizar de acordo com o texto que acabamos de ler. Nós temos a incumbência sempre de expor o texto bíblico e tirar depois algumas aplicações para a nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o Espírito Santo nos capacita a viver o amor cristão. Porque sem ele, nós somos inimigos uns dos outros. O mundo lá fora, o mundo sem Deus, ele não vive essa fraternidade espiritual. Pode ter amizade entre eles, pode ter um certo companheirismo, um amor até certo ponto, mas o sentimento que realmente identifica o homem de Deus não pode ser encontrado no mundo. O mundo é totalmente fora da realidade da presença do Espírito Santo, e no mundo não há amor. Eu lembro que há muito tempo atrás, aqui no Ceará, tinha um homem que era um crente muito fiel, e o pastor Gerardo, que era da igreja, conheceu esse homem, o outro pastor da igreja que trabalhava comigo, falecido. E esse homem ele pregava todo dia na Praça do Ferreira.
E na época da ditadura militar, proibiram os crentes de pregar nas praças. E esse homem foi lá pregar, independentemente da proibição, e ele foi preso. Levaram ele preso, colocaram na delegacia lá, preso, na cela, com uma manhã toda presa. De tarde o delegado foi falar com ele, para pedir que ele não pregasse mais, para que não pudesse ser preso. O homem, então, olhando para o delegado, disse: doutor, naquele tempo ele podia dizer isso, hoje não pode. Veja quantos crentes estão na sua cadeia. Quantos crentes estão presos por malfeitoria, por roubo, por bandidagem aí na cidade? Quantos tem na sua cadeia? O delegado disse: pois é, é isso que eu prego, a liberdade para servir a Deus. Eu prego a santidade, eu prego a vida tal como Deus sonhou para nós. O delegado não tem mais o que fazer, senão soltar aquele homem. Então o Espírito Santo, ele nos capacita a amar os irmãos, e esse amor se expande até para quem não é irmão. Quando saímos para evangelizar, quando investimos recursos em folhetos, em Bíblia, para dar a pessoas que nem conhecemos, meus irmãos, nós estamos investindo porque o amor de Deus nos constrange. É o amor de Deus que nos move. Não é o nosso amor, a gente não tinha amor por ninguém. Cada um vivia a sua vida, mas esse amor que o Espírito Santo nos capacita a amar, ele nos move na direção de amar uns aos outros e amar até nossos inimigos. Então, em Gálatas 5,13, ele vai dizer exatamente isso. Acabamos de ler, ele vai dizer: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos dos outros, pelo amor, por causa do amor, sede servos uns dos outros. Porque a lei, todo ensinamento cristão, tudo que Deus quer para a nossa vida, se resume apenas num ponto: que nós nos amemos uns aos outros, que nós amemos ao próximo como amamos a nós mesmos. O Paulo está dizendo que o resultado de uma vida cristã vitoriosa é que no final nós sejamos pessoas amorosas. Então o amor cristão é um símbolo, é um sinal de que a vida cristã foi vivida com fidelidade. Porque em Gálatas a igreja estava se desfacelando. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, era a filosofia do momento nas igrejas da Ásia Menor. E o amor cristão estava desfacelado também, havia divisões. E ele vai dizer que isso é fruto da carne. Mas olha, divisão, ira, contenda, discórdia, dissimulações, tudo isso é fruto de quem vive na carne. O Espírito Santo não está operando nessa vida que tem isso como objetivo. Então o Espírito Santo, ele nos capacita a amar, a viver uma realidade tão diferente, que Jesus mesmo, ele mostrou isso na prática. Estava lendo hoje, quando Jesus foi preso, e Pedro, disse: Senhor, nós temos 2 espadas aqui, vamos usar. Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Mas Pedro, afoitamente, carnalmente, ele vai com a espada e avança na orelha do homem e corta a orelha. Então Jesus, sendo aprisionado, açoitado, martirizado, agiu em amor para com aquele homem. Ele vai lá e toca na orelha do homem. Talvez ajunta a orelha do chão, ou estava pendurada, sei lá o que aconteceu lá, mas ele vai lá e restaura. Naquele momento de dor, de traição, de decepção, Jesus mostra amor para com aquele homem que veio com um cacete para prendê-lo. Foi ver o que recebeu de Deus, um toque de amor.
só pode ser exercido pela arma do amor. Só quem ama perdoa. Jesus amou o mundo de uma maneira, ele perdoou os pecadores porque amou os pecadores. Então o Espírito Santo nos capacita a amar. O verso 15 fala exatamente isso, 5,15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado. Quando não há amor, tudo se destrói. A igreja é destruída, a família é destruída, a empresa é destruída, o trabalho é destruído. Quando não há amor, sentimento para com os habitantes, para com o membro de uma associação, seja ela igreja ou o que for mais, se não houver amor, mais discórdia, aquela empresa, aquela igreja, aquela instituição, aquele país, aquele povo está fadado ao fracasso. Quando todos começarem a ser rivais e não companheiros, o fracasso vem. Eu lembro de uma história também que nos faz refletir sobre isso, de uma oficina onde as ferramentas trabalhavam bem diariamente para produzir móveis. Só que um dia o martelo começou a reclamar, que sentia dor de cabeça, tinha que martelar, e disse que a plana, coitada, nem trabalhava, ficava só alisando a madeira, e tinha que bater com a cabeça dele no prego. Então ele ficou com raiva e não queria mais trabalhar, porque a plana trabalhava menos do que ele. A plana disse: você acha que é fácil estar se arrastando ali, no molo? Que não faz nada é o serrote. O serrote, o pessoal vai para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, vida boa é do serrote. Os seus vida boa é minha, vida boa é do plumo. Que a pessoa pode pegar o plumo de vez em quando, levanta a parede, deixa ele lá, o plumo nem trabalha, é só de enfeite. O plumo, eu não trabalho muito. Se eu não colocar a coisa bem direitinho, eu sou culpado de toda a obra mal feita. Quem não trabalha nada é o pincel. Esse não trabalha nada, só ali, alisando para lá e para cá. Então um começou a reclamar do outro, a achar só importante que o seu trabalho menos importante que o do outro, o resultado, resolveram não trabalhar. O resultado foi que aquela oficina virou poeira, porque todo mundo começou a considerar o trabalho muito pesado, não valorizar o outro trabalho, e assim, quando não há amor, não há respeito e consideração para com o outro, nada subsiste. Jesus disse: um reino dividido contra si mesmo está fadado à destruição. Uma casa que não se une nos propósitos, uma esposa que não está de acordo com o seu esposo nas coisas, na disciplina, na vida, na economia, na maneira de viver. Uma casa onde a família não tem disciplina, os filhos não respeitam pai nem mãe e vice-versa, está fadada ao fracasso. Assim, uma empresa onde o patrão não respeita o empregado não respeita o patrão, o chefe não respeita os subordinados, os subordinados não respeitam o chefe. Toda instituição onde não há respeito, a disciplina, a autoridade, onde não há respeito, dedicação e amor e zelo, está fadado ao fracasso. Então, o Espírito Santo nos capacita. A igreja é o lugar ideal para desenvolver o amor cristão. E é o lugar ideal para aprender a desenvolver o amor para com as pessoas. Graças a Deus, temos visto isso. Os irmãos aqui, sempre atentos ao evangelismo, atentos às pessoas, procurando fazer o bem a quem quer que seja. O Espírito Santo também nos capacita, meus irmãos, a viver e a vencer a velha natureza. Veja que o Espírito Santo nos dá poder para vencer. Só cai quem quer, só cai quem opta pela queda, porque nós temos poder. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o lema dos homens na sociedade.
no versículo que muitos citam. Então, tudo é possível se nós determinarmos vitória na nossa vida, vitória sobre o pecado, sobre a carne. Nós vamos ter, nós temos que decidir. Gostamos muito do que diz em Daniel, quando ele jovem foi para a Babilônia, levado preso por seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com a comida que ele recebia. Então, nós temos que decidir vencer a velha natureza, e essa vitória é totalmente possível pelo Espírito Santo. No verso 16, ele vai dizer o seguinte, 4,16. Paulo vai dizer, em 4,16, o seguinte: estamos no capítulo, deixa eu só aqui, eu vendo que eu não virava 5,16. Digo, porém, vivam no Espírito, olha, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Muito fácil, é uma receita muito simples. Viva no Espírito e a carne não vai ter vez. Não vai ter vez se você decidir viver para a glória de Deus em santidade. A carne morreu. O desejo da carne só são fortes se o espírito for fraco. Mas se houver uma decisão, eu vou servir a Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me empenhar, eu vou fortalecer meu espírito, eu vou envolver minha vida na obra de Deus. Quanto mais forte é o teu espírito, mais a carne é fraca. Mais a carne fica sem oportunidade. E acontece também a mesma coisa. Se a carne for forte, os desejos carnais, os pensamentos carnais forem fortes, o espírito também cai. É como uma balança. Os antigos aqui sabem como eu vou dizer, né? A balança antigamente, eu cansei de ver, comprar, dizia: seu Zé, me dê 1 quilo de arroz. Aí o seu Zé pegava 1 quilo lá, aquele peso bem grandão de 1 quilo, e colocava na balança, e aquele peso todo era arriado, que chegava na balança, batia. O prato onde estava o peso do ferro, arriava todo e esse aqui levantava. Então, a vida, onde o espírito é forte, o peso, a carne não faz efeito algum, e vice-versa. Onde o espírito é forte, a carne tem efeito. E onde a carne é forte, o espírito também. Aí, para chegar no quilo, o seu Zé colocando aqui arroz, pegar a batedeira, o saco, encher. Aí, de repente, conforme o arroz ia caindo, o peso ia subindo. Conforme, até que ficava igual. Aí tinha 1 quilo, estava igual, as forças estavam equiparadas, o peso era igual. Se ele colocasse um pouco mais de farinha de arroz, aí o arroz aqui ia descendo aqui, o peso ia subindo. Assim é a vida. Nós devemos equilibrar a nossa vida para que as coisas de Deus sejam mais fortes para nós. As nossas decisões sejam mais voltadas para as coisas de Deus. Senão, a nossa vida espiritual vai ser fraca, uma falha. E a carne vai ser forte. Tem muito crente carnal. Olha, há 2 tipos de crentes. O crente espiritual, já está dizendo, aquele que valoriza, que incentiva, que alimenta o seu espírito, a sua vida com Deus, a sua fé, a sua esperança. E o crente carne, o crente carnal, que só consegue alimentar a sua carne, sua vaidade, seu ego. Então o Espírito Santo nos capacita a vencer a carne. Nós somos vencedores da carne, se quisermos vencer. Te vence sim. Como ele diz aqui, digo, porém, o seguinte, é uma afirmação. Ele está dizendo, olha, talvez afirmando, acontece isso, digo isso a vocês. Não vivam, porém o seguinte, vivam no Espírito e jamais, então, você não dá vazão
entre a carne e o espírito, entre fazer o certo e fazer o errado, entre servir a Deus e servir ao mundo, entre amar a Deus ou amar a todo mundo. É uma luta que nós temos que vencer, mas que diariamente, meus irmãos. É uma luta, Paulo falou que é uma luta, são opostos, os seus valores são diferentes. Há uma oposição, há uma contradição entre a carne e o espírito. Por isso nós temos que tomar o nosso lado. É como Ceará e Fortaleza, é como Flamengo e Fluminense, é como Palmeiras e Corinthians. Você tem que tomar um lado, ou o torcedor lá tem que tomar um lado, porque são opostos. Você não pode torcer pelos dois, é impossível que o coração do torcedor caiba amor pelo Ceará e pelo Fortaleza, ou um ou outro. Aquele que não quer entrar nesse debate, nessa demanda, opta pelo ferroviário. Aquele crente, não, eu não vou ser carnal, mas também eu não vou estar sempre na igreja direto. Eu vou ficar só no meio, que eu vou ser ferroviário da minha fé. Ferroviário não é nada. É muito melhor tomar uma posição pelo Espírito e pagar o preço por isso. Nós podemos vencer sim, meus irmãos. Ele continua dizendo aqui, no verso 19. Mas no 21, porque as obras da carne, as estranhas são tão nojentas aqui, a idolatria. Olha o que o homem do mundo realiza, porque é carnal. Ele é idólatra, é imoral, é impuro, é libertino, é feiticeiro, é inimigo, é invejoso, é ciumento, ele vive discórdias, facções, é invejoso, bebe, gosta de festas. E a Bíblia diz que essas coisas procedem na carne. Essas imundícias procedem de uma decisão de viver a carne. Mas ele, se você decidir pelo Espírito, você jamais satisfarão a carne. O Espírito Santo nos capacita a amar. O Espírito Santo nos capacita a uma nova vida de vitória. Finalmente, o Espírito Santo nos capacita a prosseguir rumo à glória, a continuar, a perseverar na fé até ao dia de Cristo. O Espírito Santo que nos dá força para a caminhada, água para a sede, pão para a fome, que nós possamos caminhar. O Espírito Santo dá força, capacidade para continuar a jornada. Há um hino que diz, né? Força para poder continuar a jornada, continuar caminhando, continuar avançando. Quem que capacita, quem dá força ao crente? É o Espírito Santo, essa capacidade que ele dá de amar, de tomar decisões certas pelo Espírito e de perseverar. Olha o que ele diz finalmente aí, no verso 22. 5:22. O fruto do Espírito, que nos leva para frente, a engrenagem que nos leva para frente, para dentro, para o centro da vontade de Deus. O fruto do Espírito é amor. Amor para com Deus, a sua. Vamos amar isso aqui, meu Deus. Vamos amar a congregação, vamos amar a igreja, vamos amar o evangelismo. É o amor que nos move. É o amor que faz o homem se dedicar todo dia para batalhar no sol. É o amor que leva a mulher a batalhar pelo sol. É o amor que leva o filho à escola para aprender, para ser um cidadão de bem. É o amor que nos move. É o amor que nos move, é a obra de Deus também. Por amor a Deus, eu vou para o ensaio, eu vou para o evangelismo, eu vou para a igreja, eu vou para o culto de oração, eu vou para os congressos, eu vou para os retiros. Esse amor me move e capacita a produzir esses frutos. Ele vai dizer então, o fruto do Espírito, o Espírito que já venceu na batalha contra a carne, o que é que ele vai produzir na minha vida? Amor para com Deus, alegria, eu vou ser feliz porque decidi por Deus na minha vida. Eu tenho visto muitos irmãos, vamos chamar assim, né, pessoas desviadas, e na vida do desviado, seja homem, mulher, jovem, criança, adulto, irmãos, eu não consigo ver alegria no rosto do desviado. Eu não consigo ver satisfação. A morte está nos seus olhos.
eu não consigo ver vida em quem está desviado da verdade. Sinceramente, pode tentar, mas não dá para enganar. Há muita morte, há muita tristeza, há muita culpa pesando no coração de quem está desviado da verdade. Porque o Espírito, ele dá a vida, mas a carne, ele leva para a morte. A opção da carne leva para a morte. Mas o Espírito, ele dá alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei que possa destruir, não há lei que possa derrubar aquele que tem o Espírito em si. Os que são de Cristo foram crucificados na carne. Os cristãos não têm mais por que responder à carne, porque estão crucificados para a carne. A carne tem mais poder sobre suas vidas. Não tem por que obedecer às paixões da carne àqueles que estão com Cristo. Cristo morreu e eles também morreram para o mundo. Estão crucificados com suas paixões, seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Imagina, para concluir essa ilustração, eu servi 1 ano no Exército Brasileiro. Perto do meu quartel do Exército tinha um quartel da Marinha e no outro bairro, relativamente perto, era uma área militar, um quartel da Aeronáutica. E as cores eram bem definidas, né? O pessoal do Exército, verde oliva, a Marinha branco ou caqui e a Aeronáutica azul. Imagina eu com uma camisa, sendo do Exército, fosse para o Exército vestido uma camisa azul, uma asa aqui, ou indo para uma roupa totalmente branca, com uma âncora aqui, quando a minha era verde, com, no meu caso, uma espada. Como é que eu, sendo soldado do Exército, podia entrar no meu quartel vestido uma farda aeronáutica da Marinha? Eu nem conseguiria entrar, talvez fosse punido por isso. Eu tinha que honrar o meu quartel, honrar minha farda, honrar minha opção. Como é que o crente pode viver de modo mundano? Como é que ele pode amar o mundo se agora ele nasceu de novo? É uma incoerência que Paulo coloca aqui. Os que estão na carne quebraram a aliança, romperam o compromisso com Deus. Portanto, meus irmãos, podemos concluir dizendo que o Espírito Santo nos capacita a uma vida de vitória. O desvio, a vida espiritual decadente, não é opção do crente. É resultado de escolhas, resultado de falta de compromisso. O que Deus quer, espera e planejou para cada crente é vitória, bênção, alegria, paz. O que Deus reservou para cada crente é uma vida de grande progresso. A derrota é fruto de uma falta de orientação pessoal, de decisão pessoal. No final da sua vida, Daniel foi honrado grandemente, porque desde cedo ele optou por não se contaminar com o mundo, nem com aquilo que o mundo servia, mas ele decidiu com seus amigos servir a Deus. Decidiu ser fiel a Deus. E a fidelidade foi tão preciosa que no final da sua vida, um anjo falou para Daniel: vai Daniel, porque no fim de tudo você vai se levantar novamente, você vai viver, Daniel, você vai ressuscitar para entrar no reino de Deus. A fidelidade de Daniel deu ele direito a uma vida de progresso, de profecias, e ainda deu a ele a garantia da vida eterna. A fidelidade é bênção. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos faça fiéis a cada momento. Santo Pai, sabemos que a Tua palavra é real, é verdadeira, transformadora, abençoadora. O Espírito Santo promove mudanças
e nos capacita, Senhor, as grandes coisas. Ele nos capacita a amar a Ti, amar os irmãos, amar as pessoas, com amor sacrificial, amor cristão. O Espírito Santo nos capacita a vencer a guerra espiritual, o trabalho da luz e as trevas, entre o Espírito e a carne. O Espírito Santo, Senhor, nos leva a uma vida nova, uma vida de novidade, uma vida de progresso, de bênção. Que esses irmãos aqui presentes, Senhor, que essa congregação possa ser reconhecida como um povo vencedor em Cristo. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus.